mais um episódio da Colabore Podcast. Eu sou o Rafael Schenta, gerente de transformação e gente e gestão. E hoje nós vamos falar sobre a evolução da matéria trabalhista. O mercado evolui bastante e os métodos de contratação também. Nós temos o famoso CLT com seus benefícios e nós temos o modelo de contratação PJ, pessoa jurídica, que ela pode abreviar MEI, Simples, EPP, ME e outras que devem existir por aí. E para este episódio nós trouxemos a doutora Daniele Vilela. Dani, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Você quer que eu te chamo de doutora sempre, de advogada, de Dani? Existe um ego corporativo no Pagando termo? meus honorários, você pode me chamar do que você quiser. Então hoje nossa área jurídica está dispensada porque eu vou falar com a doutora Dani, tá? E eu vou começar a perguntar sobre a evolução das leis trabalhistas. Nos últimos anos, o modelo de contratação ficou mais simples para contratar pessoas PJs, né? Em quanto tempo é revista essas leis? Em quanto tempo novas formas começam a surgir? Isso vai por demanda, por necessidade? Existe uma equipe que analisa todas essas questões no nosso governo, né? Ou na parte jurídica? Não existe uma comissão, ou não existe. Lógico que existem comissões de estudo, mas não que avaliem ali a necessidade de uma mudança. O direito ele se amolda à sociedade, né? Ele cresce ou evolui de acordo com o que a sociedade apresenta para ele. Ainda em direito trabalhista, existem muitos moldes anteriores, retrógrados. A justiça ainda não tem um preparo suficiente e nenhuma evolução mesmo de juiz. Mudou muito, é fato. Desde 2017, nós tivemos aí um salto, a pandemia também trouxe algumas inovações, a mudança da CLT foi drástica, a gente sente até hoje no mundo jurídico essa mudança. Qual foi a principal mudança da CLT? Eu acho que uma das mudanças mais drásticas da CLT foi o ônus da prova. Até a mudança da CLT, o funcionário parte-se do pressuposto que o funcionário é a parte frágil dessa relação de direito. Ele ainda é, mas se colocou muito mais em prática o que estava já na CLT há anos, de que o funcionário também tem dever de prova. Então, hoje a gente vê condenações de funcionário por litigância, de má-fé, que por entrar com uma demanda que não é válida ou que é mentirosa. Nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos. A empresa tinha que provar tudo, ponto, e acabou. E embora estivesse lá na CLT, que os direitos que são... os direitos como o registro, por exemplo, é um direito básico, está ali, é claro, é transparente, a gente chama de incontroverso. Agora, as matérias controversas, como, por exemplo, hora extra, enfim, matérias que o empregado é que tem o ônus da prova. E muita gente não praticava isso, o juiz não praticava isso, ninguém praticava isso. E a mudança legislativa veio para modificar isso com um pouco mais de força. A gente vê decisões muito mais equilibradas dos juízes, forçando com que o funcionário também faça a prova do seu direito. E eu já vi alguns casos que quando a pessoa é desligada da empresa, ela fala, vou processar a empresa, eu vou querer hora extra, vou querer bônus, e aí começa a colocar até outras questões, vou processar por assédio moral, assédio sexual, que é bem grave, né? E começa a colocar outras, eu não sei o nome técnico, mas outros assuntos no processo, o leigo que sou. Por quem fica a parte de comprovar isso? Muitos chamam pessoas, né? Então chamam um ex-colega de trabalho para depor ao seu favor. Mas ali é só palavra por palavra. Nessas questões que, além do que é lei trabalhista, hora extra, férias, 13º, entre outras, ele também tem que trazer todas essas provas desses assédios ou outras questões que ele coloca no processo, ou não? Ainda é a palavra do coleguinha que está valendo?
O funcionário, o colaborador, ele tem a sua prova mitigada, dificultada, porque, afinal de contas, ele está dentro de uma empresa sobre uma subordinação. Então, existe, de fato, uma mitigação. Só que de matérias, de direitos que ele aventa ter e não é possível constatar, de matérias que são controversas, então, vamos lá, dano moral, dano material, assédio sexual, gravíssimo. A gente tem pego muito no Sim, pé sim. dos nossos colegas para que isso seja uma matéria tratada com bastante cuidado, mas o funcionário tem o dever de prova, porque senão ele não constitui o direito. E como que ele traz essas provas? A testemunha ela tem um peso significativo na Justiça do Trabalho. Hoje, o juiz, quando vai inquirir uma testemunha, ele realmente inquire de forma assertiva, objetiva. Essa testemunha não pode ser um amigo, essa testemunha não pode ser o vizinho dele, que tem que ser uma pessoa que de fato presenciou aquilo que aconteceu. E também tem a testemunha da empresa. Sim. Claro. Não só palavra por palavra, mas gravações, prints de WhatsApp. Mas tem que se ter todo um cuidado, porque tudo isso pode ser fraudado, a tecnologia está aí para isso também, infelizmente. Então, hoje a gente faz algumas exigências, por exemplo, eu tenho print de WhatsApp, então nós vamos fazer uma ata notarial em cartório, dando fé pública para esse print. É isso que eu ia te perguntar. O print das conversas, um vídeo, uma gravação de áudio, ela pode ser utilizada, mesmo que isso não foi autorizado pela pessoa? Porque muita gente, eu já escutei, e é bom que temos uma doutora aqui para nos explicar, né? Toda vez que eu vou fazer uma gravação que eu não tiver autorização da pessoa, aquilo não é válido. Em que momento isso é válido ou não? Na esfera trabalhista, ela é válida, Ela é mesmo válida. sem autorização, de ambos, tá? Tanto o empregado quanto o empregador. Bom saber. Entretanto, para dar validade pública a isso, como que eu sei que isso não foi adulterado? Como eu sei que isso não foi em parte? Existem perícias para isso. Foi feito por inteligência Foi feito artificial. por inteligência artificial. Então, o que a gente instrui a pessoa que está demandando ou que é demandada na Justiça do Trabalho? Forme a sua prova de maneira pública. Então, existe a ata notarial, que é feita em cartório, existe a degravação do áudio, que também pode ser feita em cartório, e aí eu tenho um tabelião oficial dizendo, olha, essa prova aqui não foi adulterada. E existem também as perícias judiciais que podem ser determinadas. Gente, sabe, o juiz percebe. O outro advogado percebe. A gente aprende a ter um feeling. Então, você entende ali que ali tem alguma coisa que não está funcionando. E quando isso acontece, a perícia está ali para isso. Então, dá para saber. Dá para saber. Então, temos que tomar cuidado. Mas sim, é possível, principalmente matéria trabalhista. Matéria civil, aí já um pouco mais delicado. Você precisa de autorização, existe todo Quando é danos morais ou assédio. Isso precisa de um... mas eu vou gravar aqui. O juiz pode considerar em parte, mas não no todo. O juiz, em matéria civil, tá? Ele não vai usar aquela única prova, porque o juiz, para dar uma sentença, ele tem, por lei, que usar a lei, obviamente, a jurisprudência, que são as decisões ali daqueles tribunais, e o próprio convencimento. Então, o juiz não tem só uma base, ele não vai pegar baseado em uma única prova, constituir uma sentença, ele nem pode. Porque quando a gente recorre, quando sobe, né, o Supremo reforma e pronto. Quando nós somos contratados como CLT, a gente assina um contrato. Muita gente que eu percebo, né, e eu já ouvi falar, quando são contratados no modelo PJ, muitos nem contrato assinam, o contrato de prestação de serviço. E aí a pessoa ela é contratada como PJ, mas ela tem horário fixo, e ela é tratada como um CLT, mas ela é um prestador de serviço. Quais são os problemas que isso impacta? Eu vou começar corrigindo você. A gente não contrata não existe um sistema de contratação PJ. Eu não posso contratar uma pessoa PJ. Eu contrato um prestador de serviço que tem uma empresa e vai me prestar serviços. Então, eu não estou contratando, eu estou contratando uma empresa. E aí, eu tenho que ter um contrato de prestação de serviço. E sabe por que eu te falo isso? Porque é comum para todos nós, e eu já fui PJ, a pessoa fala, eu estou te contratando no modelo PJ. Eu ouvi isso, eu trabalhei durante 3 anos como PJ para uma empresa e ela falava, eu estou te contratando no modelo PJ, e eu era tratado como CLT.
Então, é uma dúvida Sim, até, é genuína. que eu não sabia mesmo, e a maioria das pessoas não sabem, porque eu lembro que essa empresa, e não era uma empresa pequena, literalmente falou, o seu modelo de contratação é PJ, e para mim é fantástico você falar, não existe modelo de contratação PJ. A empresa está contratando, então, uma empresa para prestar serviço. Exatamente. Existem pelo menos 4 requisitos que determinam o que é uma relação de emprego. O que é uma relação de emprego? É uma relação onde nós temos, você é empregador, eu empregada. A gente tem subordinação, ou seja, você manda em mim. Nós temos habitualidade, é sempre, é todo dia. Nós temos onerosidade, você me paga todos os meses por Sim. isso. Só eu posso vir prestar o serviço, é pessoal, tem que ser o meu serviço. Isso não é PJ. Quando você contrata uma empresa, você contrata uma empresa. Vamos lá, vamos contratar um buffet para fazer aqui Sim. o apoio do nosso coworking. Eu estou contratando uma empresa, ele vai mandar quem ele quiser, desde que ele cumpra o bendito do contrato comigo, certo? Isso não. Quando eu contrato Sim. alguém no modelo PJ, eu estou infringindo a legislação. E por que as empresas, elas correm para este caminho hoje em dia? Aumentou muito o número de MEI, de CNPJs e do modelo de contratação de um prestador de serviço PJ ao invés de contratar um CLT. É por causa de pagar menos imposto, é menos burocrático, tem um porquê que a lei ela facilitou esse modelo de contratação em algum momento para que a pejotização, que é o termo que eu escuto muito no mercado, crescesse tanto? A primeira questão que a empresa enxerga é economia. Economia de imposto, economia até mesmo de salário, economia. Ela vai enxergar uma economia drástica, o impacto ali na folha de pagamento, enfim. E realmente é mais econômico? Do ponto de vista financeiro, sim. No primeiro momento, que eu brinco, que eu chamo de economia burra. Né? É uma economia que, ao longo prazo, mas nós temos principalmente empresas maiores, ok? Ela destina uma parte daquele caixa dela, que ela está economizando, então, de repente, ela está economizando lá 30 mil, e ela destina lá 15, 18, 7 para acordos trabalhistas. Porque ela sabe. Já tem empresa que já... Sim, está previsto, está aprovisionado no fluxo de caixa dela. Então, é uma economia que, a longo prazo, ela pode ser muito ruim. Inclusive, tem um detalhe aí. Quando uma comarca identifica que uma empresa tem muitas contratações com o PJ, driblando a legislação, podem ser condenados, tem multas pesadíssimas do Ministério do Emprego, Trabalho e Emprego, né, o MPT. O Ministério Público do Trabalho entra fortemente e pode levar, inclusive, a regime análogo de escravos, dependendo do que... Nossa! É sério! Mesmo. O negócio é sério. É isso que eu ia te perguntar. As empresas que contratam PJs sobre o radar do Ministério do Trabalho, quais são as consequências jurídicas que essas empresas possam ter? De cara, o reconhecimento das verbas trabalhistas todas retroativas. De cara. Vai ter que pagar. As multas, FGTS, INSS, que você vai ter que pagar para aquele funcionário e para os cofres públicos. Né? Então, ele é reconhecido, o vínculo de emprego, a PJ é afastado, o vínculo é a nossa realidade hoje, tá? Afasta a PJ, reconhece vínculo e vai pagar tudo. E isso é recorrente? Todo dia. Nossa, todos os dias. Eu escuto pouco, é óbvio, e como eu falei, eu vejo o número de PJs aumentando, e onde que as pessoas podem se informar sobre isso? Ou sai frequentemente esse tipo de notícia em algum portal, até para conhecimento público mesmo? Essas notícias são vinculadas ali no site do TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho. A gente tem essas vinculações. A própria mídia abre muito. Até mesmo TikTok, existem advogados sérios trabalhando
para uma informação responsável. Óbvio que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque haja filtro, tem muita gente no mercado, então tem que tomar cuidado. Mas existem bons e sérios colegas fazendo um trabalho magnífico de informação. É importante também chamar o empresário à responsabilidade e dizer para ele: você pode contratar um prestador de serviço, desde que ele seja efetivamente um prestador de serviço. E quais são as principais características que o prestador de serviço tem que ter para a empresa também se resguardar? Não só pensando no colaborador, que é importante, mas que realmente ele seja um prestador de serviço sério dentro da lei e dentro daquela atuação que ele vai prestar para a empresa. Primeira orientação, tanto para o PJ que está ali começando agora, às vezes ele é um MEI, quanto para o empresário que contrata com esse fim, né? Com essa finalidade, tanto de economia quanto de celeridade ali, eu preciso de um serviço mais ágil, às vezes mesmo até de um serviço mais eficiente, porque o PJ ele tem uma responsabilidade, ele quer ficar, né? Sim. Então ele dá um serviço mais eficiente, muitas vezes, ele responde melhor na prestação. Então, primeira coisa, contrato. O contrato, ele é ali um contrato bem feito, com cláusulas bem definidas, com um descritivo daquela prestação. O prestador de serviço, por sua vez, ele pode prestar serviço para outras pessoas, ele pode ter uma equipe, ele pode designar alguém para fazer aquele trabalho para ele, não precisa ser, abre aspas, ele. Outra coisa que aquele prestador tem que emitir nota fiscal, deve emitir, porque isso garante que ele de fato é um prestador. Ele não pode ter uma subordinação direta. Aqui é um detalhe assim capcioso da nossa lei, porque eu não posso ser subordinado, senão eu não sou prestador, eu sou empregado. Mas o que é subordinação? Porque o prestador, por exemplo, eu tenho uma empresa comigo no escritório que ele presta serviço para outras empresas, e dentro dessa prestação ele tem prestadores. Esses prestadores têm que obedecer N regras de segurança do trabalho. Então, está tudo no contrato. E aí, assim, eu tenho que obedecer... Ele não pode ter um gestor. Ele não. Eu tenho que obedecer aquele meu gerente que está lá na empresa. Não, peraí, ele não é teu gerente, ele é o teu contratante. Então, vão ter que estar estabelecidos nesse contrato tudo o que pode e o que não pode. Então, não é aquela subordinação direta, tipo, tá demitido. Não é. Olha, você, do lado da empresa, né, do lado do empresário, o teu prestador não está te atendendo, não é para você dar bronquinha nele para ele ficar de castigo. Você não vai dar suspensão para ele. Você não vai dar advertência. Não, você vai dizer para ele: olha, infelizmente você não está arcando com as obrigações do nosso contrato. Vai suspender o contrato de prestação de serviço. Acabou. E o tipo de prestador que usa o computador da empresa, que usa o sistema da empresa, que usa o local, né, de trabalho, escritório da empresa, mas é um PJ. Quando a gente tem o e-mail da empresa. Então, a primeira coisa, não tem e-mail da empresa, não. Não pode. Um prestador de serviço não pode ter Ele e-mail não da empresa. deve. Eu, enquanto departamento jurídico, pode parar. Porque isso é vínculo. E aí esse prestador vai lá e fala: olha, eu tinha e-mail da empresa, eu mandava e desmandava, eu almoçava todo dia lá, olha, pode ver minha caixa de e-mail aqui? Não. Então, assim, lógico que a empresa pode disponibilizar o equipamento, né? Porque muitas vezes, por exemplo, na instalação ou na efetivação daquele trabalho, Sim. eu não tenho aquele equipamento, mas, enfim, a empresa pode disponibilizar. Onde que tem que estar isso? No contrato. Até e-mail, todas essas coisas tem que estar no contrato. Tudo. Tem que estar muito bem. O contrato ele é uma base, e anexo a esse contrato pode vir um descritivo, que vai ali determinar tudo que pode, que não pode, as regras daquela relação. Deixando claro que os requisitos que a lei traz como requisitos de emprego não podem estar incluídos nesse contrato, senão vira a famosa pejotização, e aí isso cresceu muito, mais de 200 mil ações e tal. Virou tema, nosso ministro Gilmar Mendes falou: para tudo, que agora eu vou julgar. Para tudo. E tá ainda, só vai ser julgado em setembro, e lá é que vai. Ou vai ter um cancelamento em massa desses contratos de pejotização, ou a lei evolui, voltando lá no nosso primeiro, Sim. de acordo com a sociedade, põe regra para isso. Claro.
que aí o que vai atingir também o pessoal do iFood, o pessoal da Uber, né? Eles são PJs? Eles são PJ, na realidade eles são Eles fiscalizados, cadastram como prestador de serviços da plataforma. cadastram na plataforma, tudo, mas tem muitos desses profissionais exigindo ali relação de emprego. E aí fica a cargo do juiz daquela comarca achar de um jeito, da outra comarca de outro, tal. Então está suspenso. Porque ele utiliza o veículo dele e ele se cadastra na plataforma, vem um pedido, ele vai fazer a prestação da entrega. E aí alguns querem esse vínculo... alguns querem a proteção que traz o vínculo, Sim. né? Que proteção é essa? Por exemplo, um acidente de trabalho, Sim, claro. um seguro de vida, aumentou muito a violência com relação aos motoristas de aplicativo. Então, a ideia é que o nosso Supremo Tribunal ele uniformize essa questão e traga para a gente um direcionamento melhor, porque hoje, infelizmente, a gente tem posições completamente discrepantes, uma posição totalmente a favor, outra totalmente contra, uma no meio. Então, a justiça não tem um olhar ainda para essa. Então, nos bancos, só para você ter uma ideia do impacto, quem começou com essa brincadeira foi o banco, os bancos. As instituições financeiras, elas começaram a perceber que o gerente delas podia ser PJ. Olha. Aí, o gerente do banco virou PJ. Ele foi demitido, as verbas trabalhistas dele foram pagas, e ele foi contratado como PJ. Primeiro que não pode, né? Mas ok, o banco a gente deixa. O cara queria ficar, o banco precisava que ele ficasse e ele foi contratado. E aí, o que aconteceu? O gerente de banco... Mas assim, não tinha um gerente de banco que não era PJ. Nossa. E todos eles, pelo menos a grande maioria das ações que a gente conhece, o banco perde. Afasta-se a relação de... Outra coisa, tem uma questão muito séria nesse... Quem é competente para julgar se é uma relação de trabalho ou se é uma relação civil? Eu mando esse contrato para o civil ou eu mando esse contrato para a Justiça do Trabalho? Porque são regras completamente diferentes. Exato. E está suspenso exatamente esperando que o ministro Gilmar Mendes traga aí um direcionamento para nós. Nossa, vai precisar de muito estudo, vai precisar de muita gente trabalhando para fazer um novo direcionamento, né? Já há alguns anos eu trabalho com essa... A gente trabalha junto com o RH, porque até a nomenclatura que você usa para um PJ não é a que você usa para o teu funcionário. Ele não é teu empregado. Então, ele pode ser um analista, um gerente, um diretor. Não, ele pode até ser um simples, uma pessoa que faz ali um serviço mais basilar. Pode, lógico que pode. Mas a nomenclatura que eu digo assim, às vezes você fala, mas eu posso fazer o pagamento dele. Não, você não vai fazer o pagamento dele. Você vai fazer a prestação, a contraprestação do serviço. O pagamento você faz de funcionário. Eu posso fazer um vale para ele, né? Tão conhecido o termo vale. Não. Um adiantamento. Não posso fazer um adiantamento. Não pode. Eu gostaria de pedir o meu adiantamento aqui para Colabore. Legal. Bem, vamos agora para o nosso momento Bariloche, para adocicar essa conversa tão legal. A Bariloche, fica à vontade, pode pegar um docinho. A Bariloche está no mercado há 59 anos, aqui na Avenida Kennedy, número 170. Com o seu maravilhoso eclair de chocolate. Semana passada eles mandaram um beijinho, que é o doce que eu mais adoro. E eles têm doces, salgados maravilhosos, consistência, tradição. Então, clique aqui no QR Code que vai aparecer embaixo. Você pode fazer uma cotação para o seu evento corporativo, uma festa de casamento, uma festa infantil e demais eventos. E se você quer ser um parceiro aqui da Colabore, também tem um link na descrição que você pode entrar em contato conosco. Voltando, se popularizou o home office, o trabalho híbrido, e surgiram novos desafios jurídicos, né, no processo trabalhista. Às vezes, algumas empresas não deram o material necessário, ergonômico, né, ou ergométrico? Ergonômico, né? Para que o colaborador tivesse um apoio de pé, um apoio de mão, um assento adequado. Que tipo de processo que mais ocorreu com essas situações que você já viu? Se você já acompanhou algum no dia a dia?
muitos colaboradores passaram a acionar as empresas pela responsabilidade dentro do ambiente doméstico. Tem dos mais gritantes e interessantes, como a funcionária que processou porque ela caiu dentro da casa dela. Eu vi eu vi em um portal famoso do cachorro que mordeu porque a pessoa, sei lá, estava deitada ou sentada e responsabilizou a empresa. A sentença não foi reconhecida, né? O direito não foi reconhecido, está tudo ok. Mas existe um desafio, sim. O colaborador em casa, a empresa tem que cuidar, Primeiro, ela pode usar o equipamento dela? Pode. Ela pode usar a internet dela? Pode. Desde que isso esteja no contrato de trabalho. Quando a gente é contratado, é muito interessante. Vem lá um contrato que alguém da contabilidade mandou, e padrão, que atende a lei, ok, atende as normas, tá tudo bem. Mas não se fala de... E se o trabalho for híbrido? E se o trabalho... Para isso, você tem que contar com uma equipe que te traga um apoio jurídico para colocar isso em contrato. Porque muitas vezes a empresa pode pagar uma gratificação em função do uso daquele equipamento, pode pagar uma diferença. Enfim, podem ser escolhidas várias formas de cuidado. Com relação ao processo trabalhista, de fato, um funcionário que tem uma ergonomia ruim, que trabalha ali 4 ou 5 horas digitando, numa cadeira, sentado, e não tem um treinamento, não tem um preparo. E isso é função da empresa. Eu gosto de trabalhar muito junto com a RH. Uma área de HS para cuidar do colaborador. Sem dúvida. Eu gosto muito de trabalhar com o RH e até mesmo com o departamento pessoal em empresas de menor porte, onde, olha, você treinou o seu funcionário, você disse que para ele, que ele tem que levantar ali a cada 15, 10 minutos, você ensinou para ele fazer um alongamento, você disse para ele tomar esse cuidado. E mais, você registrou esse treinamento? Deixou dentro de uma intranet, de um portal, gravado, para fácil acesso. A mobilidade motora ali, as doenças do trabalho que a gente conhece, são derivadas disso. São ergonomias ruins, formas... E trabalhar em casa é um desafio, né? Gato, cachorro, criança, é um desafio. Então, sim, eu estou preparando meu funcionário para isso. Ah, mas isso não é problema do jurídico, é sim? Porque quando vier o processo, o problema vai ser do jurídico. Né? Então, eu acho que o departamento jurídico, ou mesmo um advogado que esteja preparado, ele sai na frente. Porque na hora que chega um processo trabalhista, porque ele vai chegar. Olha, ele vai chegar. A doutora disse, vai chegar. Ele vai chegar. Eu tenho lastro legal suficiente para não ficar à mercê de uma sentença. Bacana. E as empresas estão acompanhando essa evolução? Aplicativo, freelancer, por exemplo, os freelances. Você já viu casos de freelancer processar empresa por questões trabalhistas? Sim. Porque ser freelance, trabalhar eventualmente, prestar serviço de vez em quando, não significa que ele não tem um vínculo. Eu volto lá na relação de emprego, naqueles requisitos, eu volto na falta do contrato. Eu fui fazer um freela. Eu vou fazer um freela. Faz muito freela, né? O freela, ele tem que ter características de freela. Tem que ter contrato. E como que você se protege? Porque também tem o lado do freela. Eu quero continuar sendo freela. Isso para mim é rentável. Isso para mim é bom. Ok, então se proteja. Faça ali, constitua sua empresa. Faça o pagamento ali de cerca de R$90 por mês. Emita sua nota fiscal, que o imposto não é gritante em cima disso. Muitas vezes gera até restituição para aquele MEI. E tome esse cuidado, faça um seguro, sabe? Tenha esse cuidado com você enquanto profissional. Porque isso também vai fazer com que uma empresa que, de repente, abusa dessa contratação, é meu freela, mas eu quero mandar nele. Aqui não, Aqui não dá, né? Aqui não pode. Legal. E quero voltar para o tema que você comentou sobre o CLT que se torna PJ. Se for ao contrário, é menos pior, né? O PJ que se torna CLT é menos pior, mas mesmo assim, se ele sai depois, ele pode pedir restituição do tempo integral. A gente pode falar sobre isso também. Mas e do caso que a pessoa é CLT,
demite a pessoa, como você citou, para que ela seja contratada como PJ. E muitos até falam assim: ah, eu vou te mandar embora, aí você pode ir lá pegar o seguro-desemprego, porque eles querem esperar um prazo de 6 meses para contratar. Eu não sei se isso tem a ver com a lei ou são políticas de empresa. É, tem um grande perigo também nisso. Eu acho que é até pior, né, do que ao contrário. É pior. É, na- falando de justiça do trabalho, primeiro, tem uma regra que você se demitiu o funcionário, você só pode recontratá-lo após 6 meses. Lei. Né? E, senão, qual é a penalidade? Eu retroajo e aquilo vira tempo de emprego. Aquilo é tempo de relação trabalhista. Ok. Aí, primeiro, né? Ah, você vai lá e pega o seguro-desemprego. Fraude, né? Porque eu não consigo abrir uma empresa e pegar seguro-desemprego. Não combina, né? Sim. Não pagando por fora. Diria a vovó que não orna. Uhum. Né? Então, assim, é perigoso, gera indenização, gera reconhecimento do tempo. Lembrando que a Justiça do Trabalho reconhece os últimos 5 anos, né? Então, todo o tempo de 5 anos para cá, ele pode ser reconhecido. Também gera multa. Enfim, a legislação ainda ainda é retrógrada, falando de reconhecimento de vínculo. Ela é conservadora. Vou usar essa palavra aqui, porque é mesmo. A legislação ela é conservadora. Sim. Então, gera multa, sim, gera reconhecimento. O perigo maior é para a empresa. Entretanto, vamos lá. Você recebeu o seguro-desemprego trabalhando fraude. Porque aí você vai entrar com o processo trabalhista. E aí, mas como assim? Nesse período, então, quer dizer que o senhor estava recebendo seguro-desemprego e estava trabalhando? Não entendi. Porque é a primeira pergunta que eu vou fazer. Porque eu enquanto empresa, se eu estiver falando pela empresa, eu vou dizer o seguinte: peraí, você cometeu fraude perante a lei? É fraude. E aí o juiz vai te condenar. Nós temos condenações recentes, inclusive uma juíza que reconheceu, olha que bacana isso. A juíza reconheceu o direito do empregador, deu todas as verbas que ela estava pedindo, todas, reconheceu o tempo, tudo certinho. Mandou a empresa registrar. Nesse caso não era pejotização, era uma contratação sem registro em carteira, mas o que dá no também mesmo. Ocorre, né? O que dá no mesmo. Ela reconheceu tudo bonitinho e multou a empregada por fraude no seguro-desemprego. Então, 99% da receita que ela teve da empresa, ela teve que pagar para os cofres públicos. E em cima disso que você citou, de devolver, né, de pagar uma multa. Sim. Se o juiz ele dá uma sentença que a empresa tem que recolher todas as verbas trabalhistas como CLT, ele também cobra o imposto da pessoa ou não. Sim. A pessoa tem que recolher, pagar imposto de renda, recolher INSS, tudo. Na realidade, quando sai uma sentença, a empresa vai cumprir a parte dela e da parte do empregado serão descontados ali os valores, principalmente de INSS, tá? Uhum. O juiz às vezes determina que não seja, enfim, existe ali uma liberdade, mas sim, ele também vai recolher. Entendi. Em regra, ele vai recolher. E como os RHs e os líderes, eles podem trabalhar em conjunto, de forma estratégica, com a área jurídica, para evitar esse tipo de risco? Informação. Tá sentado com o departamento jurídico, conversando com ele, fazendo que o departamento jurídico funcione não só quando chegar o processo, que o departamento jurídico trabalhe antes, que ele faça uma prevenção efetiva. Esse é o primeiro ponto. Conversar com o jurídico, que um jurídico converse contigo, que ele queira falar com você. É aquele jurídico que vai na tua empresa, que aponta, olha, vamos melhorar aqui, vamos melhorar. É a primeira ponto. Segundo, treinamento. Treinamento e treinamento. Bons treinamentos, treinamentos efetivos, treinamento do próprio vínculo. Ensinar o teu empregado, porque hoje, gente, o colaborador, ele tem informação na ponta dos dedos. Por que não ser você o primeiro a informar? Porque tem muitas empresas que elas acham que suprimindo um documento, suprimindo uma informação, o empregado não vai entrar com o processo. Ele vai. Ele vai. Vai achar uma forma. Não, ele não precisa nem achar, o advogado acha para ele. Meu colega
me desculpem, meus colegas me desculpem, mas o meu colega fala, você fazia horário de almoço? Ah, eu fazia, às vezes eu parava 15 minutos, que fazia 3 horas extras no seu horário de almoço. Infelizmente. Sim, é o que a gente falou dos adicionais ao processo, não se torna só um processo trabalhista, né? Não, ele não é só um processo trabalhista. É lógico, né? É a primeira oportunidade que ele tem de falar do processo, a empresa tem a responsabilidade de contestar todos os itens, então ele vai falar realmente Sim. aquilo que for mais conveniente. Não é assim que deveria funcionar. E o juiz pode dar uma sentença específica para uma parte e para outra não. Sim, Então, sim. Então, voltando ali no RH, isso é trabalho de muita importância. O gestor, a pessoa que está à frente da coordenação das equipes, ou mesmo até o próprio empresário. Sabe, treinamento, informação de valor, informação bem dada, se preparar para dar essa informação. Então, assim, olha, eu não estou recolhendo, de repente, o meu FGTS adequadamente. Recolhe, faz tudo direitinho, depois faz um treinamento. Ah, de repente, eu tenho lá uma meia dúzia de PJs. Torne esses PJs de fato. Deixe com que as coisas permaneçam claras, né? Façam documentos, infelizmente, burocratizam um pouco ali, mas é essa a ideia de tornar mais seguro, porque ainda a justiça carece de muita prova. Então, quem tem provas robustas, técnicas, bem feitas, essa pessoa sai na frente. E para finalizar, que conselho que você daria para uma pessoa que está iniciando a carreira agora, um empresário que está iniciando o seu negócio agora, pensando em formatos nesse cenário flexível e digital que nós vivemos? Bom, o primeiro conselho é converse com a sua contabilidade, converse com o seu jurídico. Tenha uma equipe que te ajude, ainda que seja uma consultoria primária, né? Não seja uma consultoria efetiva, porque quem está começando não tem dinheiro, né? Então, precisa investir. Mas ainda que seja uma consultoria, é possível fazer isso. Não é tão caro quanto a gente imagina. Bater um papo com o advogado da tua confiança, bater um papo com o contador da tua confiança, primeira coisa. Tem toda a questão financeira que tem que ser trabalhada antes. O brasileiro, ele é um sonhador nato, ele é um empreendedor nato. Então, olha, eu tenho aqui 50 mil reais e eu vou virar empresário. Calma, gente, vire empresário, mas vire com responsabilidade, vire com efetividade. É muito bom empreender, mas a gente precisa estar cercado de profissionais e de pessoas que saibam fazer isso. Doutora Daniele, muito obrigado pela sua participação. Acredito que muitas dúvidas foram sanadas, principalmente por mim. E tenho certeza que vai ajudar quem está nos ouvindo. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço imensamente. Obrigada a todos. E nós vamos dar um presente para a nossa doutora Daniele, a Jorge Papelaria. Já imaginou um lugar que inspira a criatividade? Onde cada detalhe ele vai de encontro com aquilo que você imagina? Onde o papel e a caneta pode escrever sonhos, projetos e muito mais. Materiais para o escritório, materiais para estudo. A Jorge Papelaria tem. Aqui no QR Code você vai ter acesso ao site deles e eles têm 6 lojas aqui na região do ABC. Então veja a loja mais próxima da sua casa e também faça a sua compra pelo site. A Jorge Papelaria ela vai sortear R$100 em valor para você gastar em uma das 6 lojas que eles têm. Então, essa semana no nosso Instagram vai ter o sorteio. Obrigado. Obrigada. E também quero agradecer a Colabore Cowork por ceder o espaço, né, e nos ajudar. Também a Ata Publicidade e a .br Filmes. Muito obrigado pela sua audiência. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. A maioria das pessoas que assistem o nosso podcast não são inscritos no nosso canal, então se inscreva, curta, compartilhe para aquele seu amigo que quer uma informação jurídica assertiva com a nossa doutora Daniele. E ative o sininho, porque toda quinta-feira, às 2 horas, tem vídeo novo no canal. Até mais!